Olá, gente, meu nome é Yolanda Silva e hoje é o vídeo resenha do livro Lucila, de José de Alencar. Este livrinho ele é curtinho e ele é ótimo de ler. A estrutura do livro é a seguinte: o narrador, ele é um narrador personagem, ele é escrito em primeira pessoa. O nome deste narrador é Paulo. Paulo está como se fosse, logo no início do romance, ele está num ambiente, né, e parece que uma senhora pede que ele conte a história. Ele diz que não quer contar pessoalmente, ele prefere escrever. E aí ele vai escrever a narrativa, né, para essa interlocutora. Logo no início você vê que o que ele vai contar é um pouco assim, né? Se ele não tem coragem de contar pessoalmente é porque aquilo realmente mexe com ele ou vai mexer com a sociedade. Aí ele prefere escrever. E aí ele vai falar pra gente que ele conhece por volta de sim, aí as outras personagens vão aparecendo no decorrer da história, né? Por volta de 1855, né? A história se passa na segunda metade do século XIX. E ele situa, né, o ano. Ele diz que em 1855 ele estava na Festa da Glória, no Rio de Janeiro, e aparece Lucila, né, uma jovem muito bela. E ele estava conversando com um amigo dele, que é um outro personagem muito importante no livro, né. E ele conhece Lucila, a vê, né, saindo da igreja assim, e ele vai falar com esse amigo dele. Desculpa, gente, chegando mensagem aqui. E o amigo dele começa a falar com ele, contando como é que ele chegou na corte recentemente. Ele era uma pessoa provinciana, ele ainda não conhecia muito os meandros, né, da corte do Rio de Janeiro. Aí ele começa a conversar, de repente quando ele vê Lucila, ele se apaixona e ele tem a impressão de que já a viu. E aí eles começam a conversar e Sá sempre diz pra ele: olha, essa mulher aí, não quero tirar teu cavalo da chuva não, mas olha, ela é muito, não dá certo pra tu. E ele ficou falando, vendo a beleza dela, a inocência, não sei o que, o Sá pega e diz: olha, tu não percebes que ela é uma mulher da vida, né? Aí é interessante, na página 15 dessa editora aqui, a editora Ática, eu amo essa edição, tem a seguinte citação de Paulo, ele diz assim: compreendi e corei de minha simplicidade provinciana, que confundir a máscara hipócrita do vício com o modesto recato da inocência. Só então notei que aquela moça estava só e que a ausência de um pai, de um marido ou de um irmão deviam me ter feito suspeitar a verdade. Ou seja, como vocês podem ver, né, por ela estar sozinha, ela já indicaria que ela era uma mulher da vida, vamos dizer assim. Era a sociedade da época, né? Nessa época as mulheres não andavam sozinhas, sempre acompanhadas do irmão ou do pai. E aí beleza, desde que há esse encontro, aí a Sata diz: mas você pode ser um dos amantes dela, ela tem vários amantes e tudo mais. E é interessante que essa relação de Lúcia, né, Lucila, ela é uma mulher da vida, ela é uma prostituta, só que ela é uma prostituta, vamos dizer, de luxo. Ela é uma mulher que não é qualquer cara que pode ficar com ela, só os caras tops mesmo. E ela escolhe os parceiros dela. Eu vejo até um romanceamento da, como é que eu vou dizer, desta profissão, se assim pode dizer. Porque, na verdade, nós sabemos que não é assim, né, gente? Às vezes as mulheres que vivem dessa forma, elas não têm escolha. Elas vão com quem pode pagar e vão sustentar a vida delas. Enfim, a Festa da Glória tem aqui dizendo que é uma procissão de Nossa Senhora da Glória. É bem contraditório, né? Assim, logo no início da Festa da Glória, ela saindo, né? Olha onde ele encontrou, numa missa, né? Enfim, dando continuidade, Paulo e Lucila começam a travar uns encontros. Logo o primeiro encontro é belíssimo, ele descrevendo o quarto de Lucila. Muito bonito, ela descrevendo né, ela despindo-se para ele, é muito bonito. E aí o próximo encontro marcante do livro é quando eles vão para um sarau, uma apresentação poética, assim. É tipo um banquete, né? Um banquete que um amigo deles convida e Lúcia é chamada. Mas era um pretexto para apresentar, assim, de certa forma, desnudar Lúcia, né? E o homem apresenta vários quadros, assim, né? De mulheres belas e tudo mais. E é um momento assim: não, mas a maior beleza daqui é Lúcia, né? E pede para ela que ela mostre, ela se despede, tira a roupa. E aí é um caso assim, né? Jorge disse para ela não tirar, mas ela tira né, para afrontá-lo. E depois ela sai chorando e ele fica em dúvida: será que essa mulher é devassa? Será que essa mulher caiu na profanação porque foi obrigada? E aí, gente, a relação deles vai ser sempre envolvida nessa história. Ora ela acredita que ela é uma mulher vítima da sociedade, né?
por ser uma prostituta e tudo mais, ora vai dizer que ela é uma mulher que sabe manipular os pensamentos dele. E aí ele maltrata ela, faz várias cenas, várias coisas assim. E Lúcia, minha gente, Lúcia se apaixona por Paulo de cara. Logo quando ele vê, quando ela reconhece ele, que ele já tinha se visto assim, ela estava na carruagem, ela se apaixona por ele. Aquela coisa de romance romântico, né? Da geração romântica, aquela paixão à primeira vista, aquele amor que se não der certo vai morrer. E aí o que acontece? Quem nunca, né, pensar assim. Então, eles travam um romance, aí o que acontece? O Sá, ele é um antagonista, ele não é um antagonista, Sá, ele não, tipo, quer proteger um amigo, fica sempre dizendo, esse negócio não vai dar certo, isso não é pra tu, não sei o que, mas Paulo é lá. Aí tem um dia que Sá faz uma intriga, uma pequena intriga, e Lúcia pega, dizem que a sociedade já tá falando que Paulo, né, vive dependendo de Lúcia, aquilo fere o ego de Paulo, e Paulo dá um surto assim e deixa e manda ela procurar parceiro, que ela vai se embora, né? E aí há um desencontro, né? Eles vão pra um baile e ela vai sair com o Couto. E o Couto era um cara que ela ficava com quase todos os caras da cidade que tinham dinheiro para pagar, né? Menos o Couto. E ele fica intrigado assim, como é que ela pode ficar com esse cara, né? Aí ela pega e eles estão lá no baile, ela dançando com o Couto. Aí de repente o Paulo dá em cima de uma amiga dela, sabe? Pra você ver, essa amiga dela riu dela naquele banquete em que ela tirou a roupa. Mas depois essa mesma amiga vai precisar de dinheiro emprestado para pagar o aluguel e Lúcia dá. Então vários eventos, assim, enquanto Lúcia é estigmatizada pela sociedade como uma mulher leviana, mau caráter e tudo mais, as situações, né, do romance provam que ela é uma mulher de um caráter idôneo, né? Mesmo com a profissão que ela tem. Enfim. Eles têm esse contratempo, depois eles se reencontram, né, novamente. E esse é um vai e volta. E eu não vou contar tudo, porque senão vai perder a graça. Mas assim, o romance, ele é basicamente isso. É uma história de Paulo escrevendo em primeira pessoa o seu romance com a Lucila, que é uma jovem que teve que se prostituir por causa de coisas pessoais, né? Que aí eu vou falar agora, né? Quem não quiser saber o fim do livro, então para por aqui, né? Mas aqui quem deseja saber o fim que eu vou falar agora, continua vendo o vídeo. Mas quem souber desses elementos já dá pra saber um pouco do livro, ok? No fim da história, gente, Paulo acaba indo a uma ilhazinha próximo do Rio de Janeiro, descobre a casa de Lúcia, né? Lúcia leva ele lá e me diz, olha, aqui minha vida era assim, assado. E eles vão para o Rio de Janeiro e o pai dela era até feliz, né? Mas eles adoeceram. A família toda adoeceu e Lúcia teve que... Um dia estava desesperada, saiu na rua e o cara chegou e deu o dinheiro a ela. Ela inocentemente queria aceitar achando que não teria que pagar por aquele dinheiro. E o cara pega e violenta ela. E esse cara era o Couto. Por isso que ela tem pavor do Couto, né? A gente vai descobrir no fim do romance. Enfim... Mas ela pega aquele dinheiro e dá pro pai. Quando a família toda fica melhor e descobre que ela era uma prostituta, o pai dela manda ela embora, não quer saber. Olha só, a mulher se prostituiu pra cuidar da família e a família manda ela embora. E aí ela conhece uma moça chamada Lúcia, né? Que não é que ela tem o mesmo nome. Essa moça Lúcia era prostituta, também eram amigas, moravam juntas, ela morreu. E a personagem, né, que é Lúcia, aqui do romance, ela toma o nome dessa menina. Porque o nome dela, na verdade, é Maria. E no final do livro, né, Lúcia vai contar, meu nome é Maria, eu tomei o nome da minha amiga, porque eu não queria que meu pai e a minha família tivessem a vergonha de ter uma filha assim. Então saiu no jornal que ela tinha morrido, deixa que, na verdade, foi uma amiga, né? E ela diz, é muito triste, ela contando que durante vários dias ela ia no cemitério visitar a amiga e viu o pai chorando sobre o túmulo dela, né? Deixa que não era ela. Enfim, no fim das contas, Lúcia consegue, quando o pai, né, falece e tudo mais, ela fica a irmã dela, Ana, e ela continua se prostituindo para pagar os estudos da irmã. Até que as pessoas chamam Lúcia de avarenta, porque ela não exibe todo aquele luxo do dinheiro que ela ganha. Mas por quê? Ela vivia bela e tudo mais, como o Paulo várias vezes disse, que ela nem precisava muito de ornamentos, porque a beleza dela era extraordinária. E ela tem por volta de 18 anos, ela é muito jovem, gente, é assim, muito triste, né? Mas acontece. E aí no fim da história, Lúcia redimida, vamos dizer assim, pela perspectiva do narrador, personagem, Paulo, ele vê que ela é uma pessoa de idônea, de caráter, que ela faz aquela profissão porque é o jeito, mas que ela é uma pessoa... Né? Hoje em dia é inconcebível essa visão de que você tem caráter porque você... Não, quem quer se prostituir
é o livre-arbítrio, né? Fica à vontade. Mas o que é que acontece? No fim da história, Lúcia é engravida de Paulo, só que ela não consegue manter a gravidez e ela acaba morrendo em decorrência da debilitação do corpo dela, né? Ela acaba morrendo, delirando e pede até para Paulo casar com a irmã, mas ele não aceita casar com a irmã porque ele diz que ele não vai amar ninguém como ama Lucila, né? A nossa Maria redimida aqui. E no fim das contas, ela morre e ele conta a história dela. Logo do início você só sabe que aconteceu alguma coisa porque ela é bem, né? Ele vai justificando a vida de Lucila, né? Pra terminar, eu vou falar uma citação aqui que eu acho linda, que é no início do livro, né? Que é o próprio José de Alencar que vai falar, que ele diz assim: Lucila é o lampido noturno que brilha de uma luz tão viva no seio da treva e à beira dos charcos. Não será a imagem verdadeira da mulher que no abismo da perdição conserva a pureza da alma? Então, assim, essa citação aqui que está aqui, né, nessa edição editora Ática, eu acho que descreve bem quem era Lucila. Lucila era uma mulher que injustiçada socialmente, na perspectiva do narrador, na perspectiva da gente que lê também, né, que foi injustiçada pela sociedade e que, infelizmente, todo mundo que leu assim esse livro para vestibular, né, todo mundo assim diz que José de Alencar mata Lucila como forma de redimir a personagem, né? Que porque como ela se prostituiu, não daria para ela casar, ter família, filha e viver. Não, infelizmente ela tem uma morte trágica. Na verdade, eu acho assim que é um livro lindo. Eu li rapidinho, não é só porque ele é curto, é porque ele é bom, a narrativa é fluida. Não é como aqui, aí vou dar um parêntese. As narrativas de Machado, que também coincidentemente são heroínas femininas, né? Machado ele não trata muito de prostituição, mas ele assim, ele fala de uma forma tão assim que você passa meia hora pra entender, né? Já que não, é uma narrativa fluida, é uma narrativa que você analisa, você vê a cena, você fica mastigando assim, né? Mas não tem aquele negócio, aquele narrador machadiano que faz você a cada frase ficar, né, analisando, fluindo. Mas eu gostei da narrativa por essa fluidez. O livro eu recomendo sim, não é só porque é uma obra clássica, né, uma obra da geração romântica, praticamente obrigatória no primeiro ano, segundo ano científico, mas é porque é boa de ler, é um romance ótimo de ler. A descrição de Lucila, a descrição de Paulo, a descrição dos costumes do Rio de Janeiro é muito linda. Então, gente, fica aqui a resenha para vocês, espero que vocês tenham gostado e aguardem mais resenhas de livro para vocês. Boa tarde.